Dando prosseguimento com a palestra de aspectos práticos em automação com o BRCast, a doutora Marinês Martino. Olá, boa tarde a todos. E eu fiquei aqui me matando para ficar nos 10 slides, viu, André? Eu só vou pedir para descontar o primeiro e o último, que esse não tem problema, né? Mas fiquei contando 10 lá. Bom, então a minha fala é sobre aspectos práticos em automação com o BRCast. E o que acontece, né? A gente sempre gostaria a gente quer entregar o melhor resultado, o melhor método. Talvez a gente quisesse fazer aí microdiluição, até utilizando água, né? Que seria muito bom, né? Mas, infelizmente, na prática clínica, né, o doente está ali esperando, os infectos estão pressionando, não é isso? Então, o que a gente tem, a minha visão, e acho que é a visão dos microbiologistas clínicos, a gente tem que entregar o melhor, né, dentro do menor tempo. Porque também, senão, eu falo sempre para o grupo lá, a gente não pode chegar para a missa de 7º dia, porque também aí não adianta, né? Então, a gente tem que contribuir de alguma forma. Então, toda vez que entra um cartão, e eu vou falar aqui, desculpa, em automação, vou falar do Vitek, porque é o que a gente utiliza, né? A gente está programando num evento ter representantes dos diversos equipamentos. Tem algumas coisas assim que a gente fica olhando, ver se dá para utilizar, como é que vai ser, né? Então, assim, pensa, o ano passado, então, nós recebemos cartões novos do Vitek, né? Então, eu vou falar primeiro aqui do cartão 408, aquele que a gente utiliza para a urina. E aí nós vimos lá 2 dilemas. A gente tem mais, né, Cássia? O dia a dia, não é isso? Aparecem vários dilemas, mas 2 dilemas, assim, muito importantes, né? Então, o primeiro diz respeito à fosfomicina, e esse dilema da fosfomicina é quando a gente... aqui, né? Quando a gente tem um MIC menor ou igual a 16, vou mostrar por quê. E a amoxicilina ácido clavulânico, quando a gente tem um MIC maior ou igual a 32. Então, colocado aqui. Por que esses dilemas, né? Então, se a gente for olhar o cartão, o que o cartão libera? Ele tem mix do cartão, que vocês podem ver aqui nessa primeira linha, ele coloca o que tem de um valor mais baixo, menor ou igual a 16. E quando a gente vai comparar, né, então ele tem menor 16 até maior que 256. Então, olhando a resistência, isso vai bem, né, acima disso. Mas quando a gente compara isso com os pontos de corte, o que acontece, né? O sensível é menor ou igual a 8, né? Então, está aqui, menor ou igual a 8, sensível. Porém, o cartão só libera menor ou igual a 16. E a pergunta é, o que a gente vai fazer com esses resultados menores ou iguais menor ou igual a 16? Isso é o menor ou igual a 8, onde é que está incluído isso, né? Então, o que acontece? Que categoria seria isso? A outra situação é o contrário, né? Então, é no cartão também 408, amóxido clavulânico, onde a gente tem, né, o limite superior está colocado aqui, né? Maior ou igual a 32. Porém, se a gente olha lá na tabela do Eucast, o que a gente vai encontrar? Maior que 32 é resistente. E aí fica aquela dúvida, né? O que a gente vai... O maior igual a 32, né? Que categoria é essa? Como é que isso está incluído? Bom, visto isso, né? O que nós fizemos, né? Então, nós utilizamos isso, amostras urinárias de Escherichia coli, né? Então, pegamos lá isolados ambulatoriais, que tivessem isolados Escherichia coli, em pacientes acima de 18 anos, com MIC menor ou igual a 16, né? Então, pensando aqui com a fósforo. Para amóxido ácido clavulânico, então, nós testamos ali isolados de enterobactérias com MIC maior ou igual a 32 e com resultado de pipetazo sensível, né? Porque se o pipetazo é resistente, e a gente já fica ali com uma dica dessa amóxido ácido clavulânico. Mas o grande problema é se ele for sensível, se isso vai combinar ou não. Então, isso foi feito no ano passado, no período de abril a setembro de 2022. E aí, nós tivemos esses resultados, né? O que nós observamos? Então, comparando, né? Então, reparem aqui, né, no centro, comparando os resultados, né, desses isolados menor ou igual a, que tinham no Vitek menor ou igual a 16, então nós testamos ali 4.644 isolados,
E confirmando isso com disco, né, que é onde a gente teria a forma de fazer essa leitura, nós obtivemos ali 4.582 sensíveis e 62 resistentes, o que dá ali somente, né, um pouco mais de, não chega a 2% desses isolados resistentes. O que é uma coisa interessante também, né, que as demais MICs, né, que nós tínhamos, aí a gente vê que tem uma concordância de 100% quando a gente faz ali a disco de fusão. Então, os resistentes eram resistentes mesmo. Bom, quando a gente olha lá, MIC de amox ácido clavulânico, maior ou igual a 32, né? Então, ali nós tivemos, fazendo um estudo lá com mais de 900 isolados colocados aqui, mas aí a surpresa já não foi boa, né? Por quê? Nós tivemos lá 423 resistentes e 568 sensíveis, que a gente colocar aqui numa pizza, né, alguma coisa bastante simplória, o que a gente vai observar? 42% resistentes, sensíveis 57%. Sem grandes estudos estatísticos, né, a gente vê que isso está muito caro à coroa, não é verdade? Então, aí a coisa não ficou boa. Então, pensando nisso, né, fósforo e amox ácido clavulânico, o que nós fazemos? Isso aqui é uma sugestão, isso não é validado dentro do BRCAST, é alguma coisa que eu quero levar para a discussão. Quando a gente tem, então, a fosfomicina no cartão dando menor ou igual a 16, vocês lembram um pouquinho mais de 1% só que nós tínhamos com resistente, nós temos colocado uma nota no laudo, mostrando essa porcentagem dentro da nossa realidade, né? Então, que somente 1% desses isolados são resistentes, e eu, assim, pensando até um pouquinho clínico, né? Quando se usa a fosfomicina, não é? O que acontece? É dose única, e normalmente aquele paciente que foi no PA, ele já tomou a dose única. Então, na verdade, o que ele usa? Ele usa um antibiograma quase para uma conferência do que aconteceu, né? Porque ele já usou. Então, por isso a gente associa, né, mostrando qual é a nossa estatística e dizendo, né, se o paciente não teve melhora clínica, aí o paciente pode contactar o laboratório para a gente fazer outros estudos. E o que eu queria falar para vocês é que a gente nunca tem sido contactado nesse período, tá? Então, é uma forma, ainda a gente coloca 7 dias, né, para não dar aquela ideia depois, que é o tempo que a gente guarda essas amostras, para não dar essa ideia aí que ele pode ligar daqui a um mês, né, porque a gente sabe que não dá para fazer isso no laboratório. Então, isso é uma experiência muito prática que eu estou passando para vocês. Por outro lado, né, pensando lá em amox ácido clavulânico, vocês viram ali que o nosso caso não era muito feliz, estava muito caro coroa, né? Então, esses antibiogramas, quando a gente tem lá, olhando o pipetazo, né, se o pipetazo tiver S, a gente tem avaliado essas amostras e está vendo a necessidade de confirmar isso por outra metodologia. Então, a gente tem que testar os casos em que a gente julga importante essa liberação, um diferencial realmente se é resistente ou não. Tá? Então, essas são as 2 observações que eu queria colocar em relação ao cartão urinário. Outra coisa, né, que a gente tem, quando vem um cartão novo, novas drogas, a gente fica muito animado, agora já temos tudo ali no cartão, a gente vai utilizar o cartão, mas a gente sempre fica ali um pouquinho apreensivo em relação a isso. Realmente, o cartão, e a gente sabe que todos os métodos têm falha, né? Isso que é importante a gente ressaltar, mesmo os métodos epsilométrico, ele pode ter falha também, então nada é 100%, não é isso, Mário? O que nós fizemos? Aí tem as novas drogas, ceftazina avibactam, ceftolozane e tazobactam, tigeciclina, até que já tinha, e Astronan, né, em amostras de enterobacteriales. Em não fermentadores, a gente já tem uma norma no laboratório de utilizar disco de fusão. Bom, ali nós pegamos ali 100 amostras, né, de materiais diversos, uma amostra por paciente, não quer dizer que a gente não possa ter ali um isolado repetido. Oi? 3 minutos, tá bom. Você mostrou isso para todo mundo? Ah, então tá bom. Eu não vi o pessoal preocupado aqui, não. Tá bom, mas eu vou conseguir. Tá bom. Mas tudo bem, eu vou conseguir. Gastei 1 minuto aqui só por isso. Então, lá, 100 amostras, né? Um isolado pacientes resistentes, amostras resistentes a carbapenens. E aí a gente fez ali uma comparação, né, para cada uma dessas drogas, utilizando lá disco de fusão e fita de gradiente de concentração, né? Isso só não aconteceu com disco de fusão, porque a gente não teria como observar isso. Vocês veem aqui que as nossas amostras eram bem variadas em relação
as enterobacteriales, com mecanismos de resistência também variados. E aí nós tivemos, então, pensando, né, qual foi o percentual de resistência desses 100 isolados nos diferentes métodos, né? Então, olhando ali ceftazidime e avibactam, o que a gente observa? Pensando lá no cartão, disco de difusão e fita epsilométrica, basicamente eles batiam, né? Não quer dizer que exatamente todas essas amostras batiam. Eventualmente, aqui eu não tenho tempo para mostrar aqui, mas só para ser bastante real, né? Às vezes pode ser uma variação em 2 métodos, não para o outro, mas de forma isolada, esses eram os resultados. Se a gente olha lá ceftalozane e tazobactam, vocês também podem observar que nós tínhamos lá percentuais similares também, né, de concordância. Quando a gente vê Aztreonam, isso também é a mesma coisa, né? Porém, quando a gente olha aqui a tigeciclina, e a gente já sabia que a tigeciclina é difícil, né? Já tínhamos feito um trabalho anterior, mas só de cara, comparando ali o cartão com a fita epsilométrica, que também não é o melhor método, a gente vê ali muita divergência, né? Como é que nós fizemos ali também, né? Pensando em taxa de erro, comparando aqueles números clássicos que a gente tem do que é aceitável, né? Erro muito grave menor ou igual a 1%, erro grave menor ou igual a 3% e um erro menor ou igual a 10%. Aí nós tabulamos também esses valores, né, para cada um desses antimicrobianos, aqui comparando, né, o cartão com o método epsilométrico, e o que a gente observa, né? A gente tem uma taxa muito grande de erros graves quando a gente fala ali na tigeciclina. Com isso, né, então, a tigeciclina ali fica realmente muito ruim, né? Então, o que nós temos feito, né? A tigeciclina, a gente não se mostrou aceitável da gente utilizar o cartão, não temos liberado o cartão, e as outras drogas, de via de regra, salvo alguma coisa que apareça ali numa análise de consistência que mereça ser melhor estudado, nós temos utilizado, então, o cartão. Só para dar os créditos, né, esses estudos foram realizados por 2 alunos, né, Beatriz Portugal de Castro e Otávio Bocomino. Até agradeço até a formatação dos slides, a maior parte vem desses alunos, com um trabalho importante também do grupo, doutora Mayra Maluf, Paula Koga e Kelly Santiago, que tiveram aí e puderam obter esses resultados que a gente pode, então, avaliar e discutir. Então, foi isso. Eu fiz 10 slides e eu acho que eu fiz no tempo também. Então, muito obrigada.